Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar a disciplina Eclesiologia, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as lição 9, 10, 11 e 12 da sua apostila vermelha. Na lição 9, nós aprendemos aqui um pouquinho sobre as ordenanças. Nós estamos falando sobre igreja, então nós vamos falar um pouquinho sobre as ordenanças deixadas pelo próprio Jesus para a igreja de Cristo. As ordenanças são as duas ordenanças, ceia e batismo. Batismo, como nós sabemos, para aquele que aceita Jesus, ele pede seu batismo mediante a sua pública profissão de fé, e o batismo é, de um modo geral, nas igrejas batistas, né? Vamos falar das igrejas batistas, de acordo com a nossa fé, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos. O batismo é por imersão e mediante a profissão de fé. E a ceia do Senhor. E batismo não confere graça, é uma ordenança. Batismo não confere bênção, é uma ordenança. Você está declarando publicamente que você aceitou Jesus e você quer fazer parte da membresia daquela igreja do qual você escolheu. E a ceia do Senhor, a segunda ordenança. A ceia do Senhor também, que não confere bênção, é um memorial. Todas as vezes que a igreja celebra a ceia do Senhor, ela está relembrando lá o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e através do cálice, cujo líquido, cujo cálice significa o sangue de Jesus, e o pão, que significa o corpo de Cristo. Então, essas são as duas ordenanças deixadas por Jesus. Na lição 10, vem falando sobre a questão dos oficiais das igrejas batistas. Quais são os dois oficiais que nós temos nas igrejas? O pastor e o diácono, né? Ou melhor, o pastor e os diáconos. Os diáconos, eles estão ali para servir o pastor e para servir a mesa dos órfãos e das viúvas. Então, os diáconos estão ali para auxiliar o ministério pastoral. E o pastor é aquele que Deus separa para guiar, dirigir e orientar aquele rebanho. Dirigir na palavra, sempre sentado na palavra, aconselhamento pastoral, que mais adiante nós vamos falar sobre isso. Então, esses são os dois oficiais da igreja. A lição 11, ela vem falando sobre o governo da igreja, né? Qual tipo de governo que a igreja tem. Voltando a falar um pouquinho sobre os oficiais da igreja, como nós já falamos, né, nós temos os pastores e os diáconos, como nós já falamos sobre isso. E a questão do governo da igreja, né? Quais são os tipos de governo que a igreja tem? Tem o governo, existem alguns governos aí, alguns tipos de governo da igreja. Nós temos o governo monárquico, que geralmente é a igreja católica que adota, que é composto pelo papa, cardeal, arcebispo, bispo, padre e o diácono. Nós temos o governo episcopal, como o próprio nome sugere, é o governo dos bispos, assim como a igreja anglicana. Na igreja anglicana e na igreja luterana, também na igreja Assembleia de Deus e na igreja metodista, ela é o governo centralizado na figura de um dirigente responsável pelas decisões, ou seja, o próprio bispo, tá? O próprio bispo responsável por dirigir, tomar todas as decisões. Então, é o governo episcopal. Nós temos o governo presbiteriano ou oligárquico. O governo presbiteriano é uma forma organizacional da igreja que se caracteriza pelo governo na Assembleia de presbíteros ou anciãos. É um governo que serviu e serve de inspiração para vários regimes democráticos, né, ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito à esfera de poder. Tá? Ele se resume em um conselho do presbitério que ali toma as suas decisões também. Daí vem também a igreja presbiteriana.
e o governo congregacional ou democrático, que é o governo da Igreja Batista, escolhido pelas igrejas batistas e igrejas congregacionais, que estão bem próximos lá do Novo Testamento, debaixo do que Jesus, tendo só Jesus como cabeça, e a igreja democraticamente decide ali, toma as suas decisões de uma forma democrática, aquilo que nós chamamos nas suas reuniões de assembleias regulares, né, ou extraordinárias, no caso, onde a igreja, os membros se reúnem e ali por voto, né, através de um voto, democraticamente, tomam as suas decisões. Então, esse é o governo congregacional que as igrejas batistas adotam, tá? As igrejas batistas, nós já sabemos, elas seguem a estrutura denominacional de acordo com aquilo que nós já estudamos lá em História dos Batistas, né? Ela segue a sua denominação de acordo com a Convenção Batista Brasileira, e lá nós temos as associações, convenções estaduais, convenções, organizações internacionais, mas são as convenções, a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista do Estado e a Convenção, a associação da sua cidade, de cada uma das suas cidades locais, né? De acordo com as suas cidades. Então, temos a Ordem dos Trabalhos Batista da União Feminina Missionária do Brasil, temos a União Missionária de Homens do Brasil, temos a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, isso tudo que inclui a Igreja Batista, além também dos ensinos, organizações de ensinos teológicos. Enfim, concluindo, queridos, a igreja, enquanto organização, ela é muito importante, porque uma igreja bem organizada, bem estruturada, faz com que o reino de Deus cresça, faz com que o reino de Deus avance, né? Então, a igreja, eu queria até concluir aqui, dizendo a última fala aqui do autor da nossa apostila. A igreja, ela precisa responder ao mundo, ser proativa na fidelidade, na ética, na integridade e vivendo com os valores do reino. Quais são os valores do reino, amados? Verdade, justiça, amor e paz, né? Então, esses são os pilares da igreja. Então, para ela fazer diferença no mundo, toda essa organização que nós temos estudado aqui, ela precisa ser relevante, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser trabalhada em cada igreja local. Nunca negociando os seus valores. Tá bom, pessoal? Então, concluímos aqui Eclesiologia e na próxima aula estaremos juntos estudando sobre aconselhamento bíblico pastoral. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de vocês.